Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencido avançai e usar Jesus cantai e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a lei com bom galardão. Aleluia! Aleluia. Meu Deus, o 330, até alguns tempos atrás eu já louvei, mas estou por fora do ritmo dele. E ele é muito puxado esse hino. Quem vai se substituir pelo 186? Quanto é bom? 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, de que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, de que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nessa noite, nós já temos louvado o Senhor com 3 hinos, 2 hinos sugeridos e um substituído. Temos louvado o nome de Jesus. E nesta noite, irmão, nós estamos diante da lição de número 8 do dia 24 de maio de 2026, que será amanhã o dia de Pentecostes, né? Que tem por título, meus amados irmãos, Isaac, herdeiro da promessa. Amém, é o título da lição desta noite, né? E o textuário nos diz: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. E a verdade prática nos diz: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Amém? Convido a igreja para ficar em pé, para juntos nós lermos a leitura bíblica em classe. Glórias a Deus que se encontra. Louvado seja o nome do Senhor, em Gênesis capítulo 26, versículo de 1 a 5, e depois, glórias a Deus, nos versículos 12, 14, de 12 a 14, né? De 12 a 14 e também de 24 a 25. Todos têm revista, vamos ler em nome de Jesus. Versículo 1 eu leio, depois o segundo e assim a seguir. Versículo 1: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei comigo e contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor foi abençoado. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Toda a igreja. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Amém. Antes de mais, peço a oração nesta noite. Vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, mais uma vez estamos gratos a Ti, meu Deus, por estar diante desta lição maravilhosa.
Que a graça do Teu Espírito Santo nos abençoe nesta noite, aos que vão ouvir a Tua palavra, aos que vão, Deus, falar dentro da transmissão, que seja, Deus, dirigido pelo Teu Espírito Santo. E por tudo nesta noite, meu Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. E amém. Pode sentar. Glória a Deus. Então, né, nesta noite é uma lição de grande importância, onde a lição nesta noite nos vai falar que Isaac, herdeiro da promessa, né? Também não foi tão diferente da situação, da trajetória do seu pai, que ele também, nós vamos ver dentro desta lição, que ele era um homem que foi bem instruído com o seu pai e a sua mãe. Ele também foi obediente, mas também Deus o abençoou, mas mesmo assim também não deixou de vir sobre ele, né, irmãos, grandes situações que nós vamos ver dentro da lição, né? É uma lição maravilhosa e que Deus abençoe a cada um que está aqui nesta noite. É uma lição, glória a Deus, também de 3 pontos nesta noite. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a fome na terra, né? E tem 3 subpontos também. No segundo ponto da lição, vai falar sobre a inveja contra Isaac. Glória a Deus, né? Também com 3 subpontos. E o terceiro ponto da lição, Deus aparece a Isaac. Glória a Deus. Com também 3 subpontos. E toda a palavra-chave desta lição, nesta noite, é bênção. Amém? Amém. A palavra-chave de toda a lição da gente, nós vamos estudar nesta noite, é bênção. Que coisa boa, né? Então vamos continuar nesta noite. Está distribuir a oportunidade para alguns irmãos. E que Deus possa abençoar cada um que está aqui. Que a gente sempre comenta, a gente não é professor, mas nós temos o Espírito Santo que pode nos abençoar e a gente pode dizer algo dentro desta revista, né? Que sirva para cada um de nós, junto com os outros, se alimentar e aprender a palavra de Deus, né, irmãos? Esta é a alegria de nós, de cada um de nós, é estar na casa de Deus para aprender, para ver Deus falar, e é maravilhoso. Que Deus assim possa abençoar nesta noite. Glória seja dada ao nome do nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Eu convido nesta noite a irmã Sandra da introdução desta lição em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja continue em espírito de oração. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Estamos aqui mais uma noite para aprendermos, né? O Espírito Santo do Senhor, ele nos ajuda, né? Eu não sou professora, né? Mas vou aqui ler, então somente ler a introdução, que fala que assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Glórias a Deus. Então, irmãos, assim como Deus foi com Abraão, né, a promessa dele se cumpriu na vida de Abraão. Assim como ele foi com Abraão, ele prometeu ser com Isaac. Aleluia. E aqui na lição está nos ensinando, né, que mesmo diante das promessas do Senhor, o Senhor é conosco, mas não deixa de vir as dificuldades, né? Não deixa de nos, aleluia, de nos apresentar, né? De nos chegar
as dificuldades para que assim nós possamos, glórias a Deus, enfrentá-las e assim também o Senhor nos abençoa, né? Porque Ele prometeu de ser com eles. Ele também tem prometido de ser conosco, né? Então nós tão somente não vamos desfalecer diante das lutas, porque as lições das revistas sempre nos ensinam, né, irmãos? E temos exemplos, né, dos antepassados que passaram por luta, e primeiro receberam glórias a Deus, receberam promessas do Senhor, passaram por lutas, mas o Senhor disse que seria com eles e foi com eles. Glórias a Deus, cumprindo com a sua palavra. Isaac, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus prometido a Abraão e a sua descendência. Glórias a Deus. Aleluia, como nós temos aprendido, né? Que Abraão já na idade bem avançada, Sara também, e Deus prometeu e se cumpriu, né? Veio a bênção para ele, para esse casal, que Deus prometeu que daria um filho a eles. Eles até, né? Sara até riu, não duvidando do Senhor, mas se achando incapaz, né? Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Aí aqui diz, ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram. Mas sua esposa também era estéril, como sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Glórias a Deus. O segredo está em obedecer ao Senhor e também orar a Ele, né, irmãos? Nós não podemos ficar parados, esperando só que Deus nos abençoe, mas nós devemos também orar, porque aqui está falando na lição que Isaac, ele também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou, e assim o Senhor nos ajuda, quando nós oramos, entregamos a Ele as nossas dificuldades, entregando as mãos do Senhor, que assim, nós confiando, Ele faz a nosso favor. Glórias a Deus. Nesta lição veremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Então, diante das lutas, diante das dificuldades que vêm ao nosso encontro, nós não podemos deixar de ser fiel ao Senhor, né? Glórias a Deus. Nós vemos como aconteceu com Jó, né? Jó, diante da dificuldade, diante de tudo que ele perdeu, mas ele foi fiel até o fim. E assim, nós também devemos, aleluia, tomar, aleluia, como base, né? O antepassado, o que os homens de Deus, as mulheres de Deus enfrentaram, nós também não estamos isentos de enfrentar. Estamos enfrentando, mas o Senhor Ele prometeu de ser conosco. Glórias a Deus, aleluia. E assim, se nós formos fiel, podemos contar com as bênçãos do Senhor. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. O Senhor é maravilhoso. Glórias a Deus. Está conosco aí o nosso presbítero Daniel nesta noite também. Ele está feliz com ele. Digo amém. Amém. E vamos continuar, né? Tiago José está com a oportunidade dentro do primeiro ponto e do primeiro subponto. Amém? Vai falar aqui sobre a fome na terra. Abençoe os irmãos com a paz do Senhor.
Volta logo, viu, irmão Daniel? Presbítero Daniel, volta logo, viu? Amém, irmãos? Vamos falar o que Deus nos orientar a falar, né? Conforme a nossa irmã Sandra falou, gente, não é professor e nem professor, né? A gente fala aquilo que Deus determina que possamos falar, né? Então vamos para o top 1, que tem por título A Fome na Terra. Socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Então, Gênesis 12, versículo 10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. E Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaac buscou socorro no Egito. E o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Provérbios 16:1. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito. Gênesis 26, 1 e 2. Mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão. E Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Gênesis 26, capítulo 6. Então, meus amados, o top 1 vai nos dizer sobre a fome na terra, né? Socorro entre os filisteus da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaac também teve essa experiência. Então, irmãos, assim como Abraão passou por dificuldades, né? Eu creio que um ano de seca, sem plantio, sem provisão, Abraão passou pela ocorrência de uma fome onde vivia. Assim também como Isaac também teve a mesma experiência. Não sei se seria um plano de Deus, mas aqui a Bíblia nos diz, e a revista também Escola Dominical nos diz, que Isaac, por coincidência, teve a mesma experiência que seu pai Abraão. Ali naquela terra onde habitava ele e a sua família, ele também enfrentou a dificuldade da fome, né? Passou pela mesma dificuldade que o pai, a experiência da fome. E o texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. Então a fome não dominou só o local onde Isaac habitava, como também dominava toda a terra. A fome chegou sobre a terra e dominou a terra. E Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. Então ali Isaac, né, não era só ele, já era ele e a família que padecia dessa fome, dessa fome onde todo o lugar dominava a terra. A fome dominava toda a terra em que Isaac habitava. Aí a Bíblia nos diz que Isaac foi buscar provisão para ele e sua família em outro lugar. O pai de Isaac buscou socorro no Egito. Até aí tudo bem, o pai de Isaac buscou socorro no Egito. Deus não questionou com Abraão o porquê que ele ia buscar provisão no Egito.
Mas mais embaixo nós vamos ver o que aconteceu com Isaac. Então ali, Abraão foi buscar socorro no Egito, pois o alimento não existia alimento ali sobre a face da terra, né, que pudesse suprir a necessidade de Abraão e da sua família. E assim ele foi buscar socorro no Egito. E o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Provérbios 16:1. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então, meus amados, Isaac ali queria fazer o mesmo que Abraão, seu pai, né? Ele queria descer ao Egito para buscar provisão para ele e para a sua família. Mas a Bíblia diz em Provérbios 16:1 que Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então, meus amados, quem somos nós, né? Nós fazemos um plano, mas a resposta vem sempre de Deus, né? O plano da gente não é o mesmo de Deus. Você pode pensar no amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer isso. Nós não devemos pensar assim, porque nós fazemos o plano, mas temos que aguardar a resposta de Deus. E ali Isaac, querendo fazer o mesmo que o pai desceu ao Egito, Deus mostraria a ele um outro lugar. O Senhor então reforçou o juramento que fez Abraão e Isaac. Ali Isaac não desobedeceu a Deus conforme Abraão, e o mesmo Isaac sempre foram tementes e obedientes a Deus. Isaac não temou com Deus e aguardou a resposta de Deus, a terra que Deus prometeu que mostraria para ele. E se Deus promete, ele cumpre. Os irmãos podem ter certeza que se Deus te prometer algo, espera com paciência, conforme diz o Salmo 40, que Deus não é um Deus enganador, Deus não é um Deus de mentira. Se Ele disser para você sim, você concorda com sim, que será o sim. E ali o juramento que fez Abraão e Isaac não desceu ao Egito. Isaac obedeceu a Deus. E habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Gênesis 26:6. Então, a terra do rei Abimeleque foi a terra em que Isaac habitou com sua família. Foi a terra que Deus ordenou ali que Isaac fosse buscar provisão para ele e para a sua família. Pois eu creio que além da fome, a sede também bateu sobre a terra, né? E a confirmação das promessas, 2:1. 2:1, confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração. Tá vendo, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós não vamos no que Deus nos ordena. Nós devemos, não, vou fazer dessa forma e acabou. Então nós temos que deixar essa ilusão do coração da gente e crer somente naquilo que o Senhor nos ordena. Na verdade, uma ilusão do seu próprio coração. Muitas das vezes nós
nos iludimos com o nosso próprio coração, nós não buscamos a Deus. Isso eu estou falando primeiramente para mim. Muitas vezes nós não buscamos a Deus, nós vamos no intuito do nosso coração. Não, meu coração está dizendo que eu devo fazer isso. E não é bem por aí, irmãos. Nós devemos fazer o que Deus nos ordena a fazer. Pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, e realmente é mesmo. Muitas vezes o nosso coração nos diz, faça tal coisa. A gente faz, e muitas das vezes a gente se engana, porque não é conforme a gente quer, é conforme Deus quer. Deus ordena, pode fazer que não tem erro. Agora não vá pelo seu coração, porque enganoso é o coração do homem. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas. É o que mais está tendo por aí, né? Os falsos profetas, conforme está em Apocalipse, né? Que finais dos Apocalipse, se não me falha a mente, que finais dos tempos viriam os falsos profetas que enganariam até mesmo a nação de Cristo, o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Somos nós. Então, enganaria até mesmo enganaria até mesmo o crente dizendo, eu sou o Cristo. Mas que não são. E dizem profetas, mas não são. Não são profetas e muitas das vezes querem nos enganar. Deus mostrou para mim tal coisa e tal, mas tudo coisas enganosas, coisas do coração do homem, coisas que não provêm de Deus. E o que disseram ser da parte de Deus não se cumpre. Então o falso profeta muitas vezes fala, não, Deus mandou falar para você isso, aquilo e tal, mas é coisa que não vem da parte de Deus e não se cumpre. E o resultado são crentes frustrados. Que é crentes frustrados? É crente abatido, o crente fraco. Muitas vezes os falsos profetas enfraquecem. Se o crente der ouvidos a palavras de falsos profetas, se tornam uns crentes frustrados, cabisbaixo, triste. Igual existem muitos crentes por aí, você passa por eles, fala, paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem, bom dia para você também. Faz ter vergonha de pronunciar, né? A palavra de Deus, tem vergonha de pronunciar a Cristo. Faz igual Pedro, quando negou Cristo 3 vezes, né? Não conheço esse homem. Então, existem muitos, inclusive aqui em Brejinho. Eu creio que deve ter acontecido com todos os irmãos aqui já. Você sauda um irmão com a paz do Senhor. Tudo bem, bom dia. E vai-se embora. Então, esse é o crente frustrado. Aquele que anda cabisbaixo, igual quando você coloca os equipamentos no animal, o animal vai com a viseira tampada, vai ali cabisbaixo, seguindo o seu caminho e carregando o seu peso. Porque se o animal soubesse a força que ele tem, jamais um homem dominaria um animal. É certo, pastor? Se o animal soubesse a força que ele tem, jamais o homem o dominaria. Assim, somos nós, devemos crer em Deus, devemos crer somente na promessa de Deus. Deus te prometeu, espera com paciência que Ele cumprirá. E o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Além de frustrados, são decepcionados. Se for o Senhor quem falou, que prometeu, Ele vai fazer. Conforme eu já disse, Deus não é
um Deus de mentira. Se Ele promete para você uma coisa, Ele vai cumprir. Não importa o tempo e nem as circunstâncias. Não há tempo. Você pede, Deus vai cumprir, mas é do tempo determinado por Deus. Deus abençoa quem Ele quer, Deus cura quem Ele quer. Se Deus achar que existe um servo doente, se Deus achar que deve curar, Ele cura. Se ela achar que deve recolher, Ele também recolhe, vai continuar sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que nós adoramos, o mesmo Deus que se encontra aqui nessa noite. Ele vai fazer, não importa o tempo e nem a circunstância. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera. Está vendo, irmão? Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu a Isaac e cumpriu o que prometera. O que prometera a seu pai, de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. Gênesis 26, 4 ao 6, o pacto do Todo-Poderoso com Abraão. Foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. Aí, aqui ele diz, né, que Abraão seguiu o exemplo do pai, né? Do patriarca, a quem Deus amou, a quem obedeceu a Deus até o fim, cumpriu a sua carreira como bom soldado ao lado de Cristo, como bom soldado temente a Deus. E vamos para o top 3. O problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaque, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã. Então, irmãos, aqui o Isaque já saiu meio que fora das coisas de Deus, né? Que aqui diz que, não sei por porquê, covardia, medo, ele mentiu dizendo que a sua esposa era a sua irmã. Dizendo que era sua irmã, mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentira é pecado. Todos nós sabemos, né, que a mentira é pecado. Muitas das vezes dizem para nós, você está mentindo, não é nada disso. Mas o importante é o que está dentro de você, o importante é o que você leva dentro de ti. Mentira é pecado, todos nós sabemos disso. Não existe, mas é só um pecadinho à toa isso aí. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e fim de papo. Não existe pecadinho, pecadão. E todo pecado tem suas consequências. Cada pecado que você comete, Deus te cobra. Você vai sofrer as consequências. Conforme tem o ditado, você mente, a conta mais cedo ou mais tarde vem para você ter um acerto com Deus. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. E é certo mesmo, né? Lá em João 8:44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Não minta, não blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não peques, não cobice as coisas alheias, pois a conta virá para você. Mas cedo ou mais tarde, se você peca, não é o pastor que vai sofrer consequências. O pastor está aqui para nos ensinar. Se você pecar, a conta vem para você. As consequências você irá sofrer. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. Não devemos viver na mentira e nem tampouco na falsidade. Amém? Deus falou que eu falasse até aqui e peço aos irmãos que se houve alguma falha, que Deus possa me perdoar em nome de Jesus. Mas Deus mandou falar até aqui e aqui
Vou parar aqui e deixar o Luiz para um outro irmão. Eu agradeço a oportunidade e também a confiança do nosso dirigente, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém, né, amada igreja? Vamos dar continuidade. Eu creio que a igreja entendeu dentro do primeiro ponto, né? Que fala sobre a fome na terra e o socorro entre os filisteus. Dentro dos 3 pontos, eu creio que Deus ajuda cada um que vai lendo, o Espírito Santo vai clareando a nossa mente, a gente vai entendendo. Glória a Deus. Né, o que a lição quer dizer, né? Você molesta, tem a oportunidade do segundo ponto da lição em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu também salve os irmãos com a Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Eu dizer aos irmãos que estou feliz, estive ausente 100 dias, porque a gente sofreu um acidente segunda-feira na ligação já do Egito. E logo em sequência eu fui para o Recife, a meu pai, e retornamos. Graças a Deus, o pai está bem melhor. E ficou algumas sequelas da queda, mas Deus, igual eu estava falando com o irmão José Rezinho, Deus é maravilhoso. Quando ele tem promessa, o crente vence a batalha e vence, porque ele é Deus. Então, o irmão se expressou, falou aqui algo especial da palavra de Deus nesta noite, e nós vamos entrar, fomos orando para o nosso irmão Gilberto, nesse segundo ponto, onde vai falar sobre a inveja contra Isaac. Nós vemos que Deus o abençoou de uma maneira especial. Nós estamos no nosso canal do YouTube, Rádio Serafim, numa lição maravilhosa. Nós vemos que como Deus abençoou Abraão, as promessas eram para a nação que seguisse a linhagem de seu pai. Então ele seguiu as promessas do seu pai, as promessas de Deus. Ele seguiu, como está em Gênesis 12, primeiro, né, onde Deus fez a promessa ali a Abraão, e seguiu também a Isaac. Então Deus é cumpridor de promessas para todo que nele crê. O Senhor ele não deixou de abençoar o seu filho, e por isso nós vamos entrar no segundo ponto. Nós vamos ver que Deus o abençoou Isaac de uma maneira tão grande que a ele sobreveio a inveja sobre ele. Por quê? Porque Isaac prosperou numa terra que não era fértil. Como é que você vai prosperar no deserto? Tem que ser a mão de Deus. A fome grande, apertada, o povo tinha que ir para o Egito, e Deus abençoando no deserto. Glória a Deus. Gênesis 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Uma promessa de uma terra, e que abençoaria ele por onde quer que andasse. Então eu estava debaixo da promessa de Deus. Então é de se alientar que nós vamos ver, como o irmão falou também, que sobreveio, até no primeiro ponto já falou que vinha sobre Isaac essa inveja, né? Porque ele seguia as promessas, né? Filho da promessa. Se nós observarmos, a Bíblia diz que ele, Isaac, era o filho da promessa, criado pelos pais com amor, com carinho, sinceridade, humildade,
recebeu a educação de um pai, Abraão, de sua mãe. Então, com certeza, ele não foi um filho jogado fora, deixando de fazer qualquer coisa. Ele foi um filho instruído para ter, quando ele tivesse aprendizado, escolher as boas escolhas, né? E enfrentar, né? Com certeza, ele foi preparado a enfrentar os problemas que sobreviriam sobre ele depois. Aleluia, louvado seja Deus, de Deus o abençoado poderosamente. Ele foi tão abençoado que o pessoal que estava com ele era pessoas grandes, era muita gente, se acumulava, se multiplicava, então ele acabou sendo mais próximo de que Abraão. E aqui nós vamos falar que a inveja contra Isaac. Primeiro o tópico vai falar a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Homem próspero, homem que prosperava diante de Deus, homem que com certeza dava bom testemunho, homem que com certeza, eu acredito que o fato de Deus falar dele não ir ao Egito, Deus falou que iria abençoar ele e não precisaria ele ir. Eu creio que uma das coisas que mais irritou o invejoso foi isso. Como é que eu vou e ele fica no deserto? É Deus, é Deus fazendo um milagre, é Deus falando, eu abençoo ele aonde ele estiver, porque quem vai suprir a necessidade dele não é o homem, mas sim o vosso Deus. E quando olhamos para o textuário, nós vemos que, olha uma coisa interessante, Deus era tanto com Isaac, de uma forma tremenda, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoara. Ou seja, o Senhor era com ele aonde ele estivesse. Tudo que ele fazia prosperava. Já pensou multiplicar 100 vezes? Você fazer uma colheita e ser multiplicado 100 vezes o valor que você plantou? Então, era a bênção de Deus sobre aquela vida. E aí, os invejosos ficam tremendo, com raiva, porque ele vê um homem prosperar, e o povo de Deus, a igreja de Deus, prospera pela palavra de Deus. Então ele estava debaixo da palavra. Quem está debaixo da palavra prospera. Então os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade, dominação pela cobiça. E quando se fala em cobiça, se fala que eles cobiçavam o que Isaac tinha. E olhando pelo campo material, com certeza era propriedades grandes, eram muitos animais, eram riquezas. Então isso aí era cobiça, né? E chegaram até o ponto de atacar, né? Como nos diz que atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo. Veja, é difícil encontrar água. Você vê que muitas das pessoas nos tempos atuais, no nosso sertão, eles cavam poços e é difícil encontrar água. Agora você vê encontrar água no deserto, onde a escassez é grande, há muitos campos praticamente nem chuva tem, nem chove. Aí você vê que é a mão de Deus. Como Deus faz brotar água no deserto. Por quê? Porque quem prometeu foi Deus. E se Deus prometeu, Ele cumpre, como falou nesta noite. Então Deus ele fez prosperar na vida de Isaac água para saciar sua sede e do seu povo. E era como encontrar um poço de petróleo, você viu? Naquele tempo, o leitor deixa bem claro, se você encontrasse água no deserto, era como encontrasse um petróleo, você estaria rico. Petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis 6,15. Inveja é algo muito danoso. Por quê? Todo poço que Isaac cavava
dava água, mas o que eles cavavam não dava água, porque a promessa era para o povo de Deus. Isaac estava debaixo da promessa, então eles viam aquilo ali e se invejavam ainda mais, né, querendo tomar, né, o que Isaac tinha. É isso que muitas das vezes nós temos que estar firme, porque nós sabemos que nosso adversário, ele trabalha assim, para tirar muitas das vezes a gente da presença de Deus. Então nós temos que nos fortalecer através de Jesus, através da promessa, e repreender o invejoso, o olho mau que tem nos perseguido. Então, a inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo, né? Prejuízo. Porque você quer ver um prejuízo, é você vê um invejoso. E tudo que você faz, Deus abençoa e prospera. E tudo que ele faz não prospera, porque ele tem inveja do que você faz. Então ele tinha inveja de tudo que Isaac fazia, porque o adversário tem inveja de você quando vem na casa de Deus, porque sabe que você vindo à casa de Deus, você está vindo no melhor lugar, que é a casa da bênção, onde nos alegramos e nos fortalecemos através da promessa. Então, a inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As Escrituras Sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. O leitor deixa bem claro: a inveja é a podridão dos ossos, é o que destrói, é o que maltrata, é o que judeia, né? Que está em Provérbios 14:30. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela o ídolo maldosa e perversa de uma pessoa. Então o leitor ele vai destacando como a inveja ela traz prejuízo para a pessoa, né? Ela traz a maldade, ela traz a podridão dos ossos, ela traz prejuízo, né? Você acaba perdendo a moral com a família, com seus amigos, porque é muito triste ter um invejoso, e seja em qual canto for, seja na família, seja no trabalho, seja onde você estiver, ou seja, quando você vê um invejoso, você pede sempre misericórdia a Deus, para que Deus mude a vida e abençoe poderosamente. Então a inveja contra Isaac foi tudo isso, foi tudo para tirar o que ele tem, trazendo ali muitas dores, né? Mas o homem, quando está debaixo da promessa, ele vence, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para o problema, mas ele olha para Jesus. Então deu para os irmãos entenderem esse primeiro ponto sobre a inveja, como a inveja ela traz prejuízo e como ela é suja, né? Ela é algo danoso, é algo que traz prejuízo para a mente e para a alma do ser humano. Então você vê que o leitor ele deixa bem claro, e entre aspas ele coloca que é como uma podridão dos ossos. Só para o segundo tópico, que as horas se passam, agora nós vamos observar abençoado por Deus. Veja a inveja. Isaac era uma pessoa que estava sempre ali na batalha, ali obedecendo a Deus, mas sempre alguém tentando destruir, sempre alguém tendo inveja dele, sempre alguém tentando passar a perna nele, tomar o que ele tem, mas ele seguiu avante porque era abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da proteção e bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentassem. Você vê que quando o crente ele está debaixo da promessa de Deus, por mais que tente derrubá-lo, ele não cai, porque ele está debaixo da promessa. Quando o homem ou a mulher está debaixo da promessa, Deus o abençoa poderosamente. Então Deus abençoou Isaac e transferiu, meus amados irmãos, para ele a promessa feita em Abraão 12:1, como eu falei aos irmãos. Então Deus estava sempre com ele. Isaac, assim como seu pai, eles aprenderam
de obedecer a Deus, de seguir os conceitos bíblicos da promessa, de ter um relacionamento com Deus, de receber de Deus aquela palavra que disse: eu estou contigo por onde quer que andares. E assim como Deus levantou Abraão, um modelo de obediência, um proceder, e feito como Abraão fez, ele foi ali um aprendizado, como eu falei para os amados irmãos, para o seu pai. Então, Deus abençoou Isaac e abençoa todos os crentes que são obedientes à sua palavra. E aqui nos diz: Isaac está debaixo da proteção e da bênção de Deus, por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse. Houve muitas contendas entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, por isso um dos poços foi dado o nome de Ezequiel, em Gênesis 26, 19, 20, Ezequiel significa poço da contenda. Depois abriram outros poços e houve mais discussão, por isso chamaram o poço de Cisne, que significa intimidade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriu mais poços, e os filisteus, pronto. Deus abençoou ele cada vez mais, que o crente é assim, Deus ele prospera na vida do crente de uma maneira tão grande, que muitas das vezes o poço seca aqui e Deus abre outro ali, seca aqui e Deus abre outro ali. E era o que acontecia, e ali aqueles poços havia muita contenda, mas Deus abençoava de uma maneira tão grande que não deixava a nação de Israel passar por sede, abençoando e sempre dando água a ele. Então, em seguida, Deus abençoou Isaac e abriram mais um poço, e os filisteus não mais contenderam, e o chamaram de poço de Rehobote, que tem o significado de alargamento, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então você vê que Deus vai abençoando de uma maneira, mesmo na contenda, mesmo o pessoal criticando, mesmo tentando muitas das vezes tirar até água de beber, mas Deus sempre abrindo um escape, Deus sempre abrindo uma oportunidade para suprir as necessidades. Terceiro ponto, o subtópico: Isaac age com diplomacia. A gente vê que Deus sempre deu a Isaac essa oportunidade de obedecer, de ser sincero, de seguir os estatutos, de estar debaixo da promessa, de seguir a linhagem do seu pai Abraão. E nisso ele age com diplomacia, e é isso que nós vamos observar. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos, que é a melhor coisa que tem, é evitar o confronto. Você veja que sempre, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus estava numa guerra, estava num processo, ali Deus muitas das vezes agia, dizia assim: ore, que eu vou interceder por vós. Então é muito importante nós observar que ele, de forma diplomática, evitando sempre confronto, por diversas vezes abre mão dos postos que ele pertencia. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço, em favor de quem nada fez por obtê-los, né? Você veja que através da obediência, através do homem ali obediente, você vê que até nisso aí ele evitava esse confronto, né? Muitas vezes dizia: não, fica aí para vocês, eu vou seguindo o meu caminho. E é melhor até evitar o confronto com essas pessoas invejosas. Então não é fácil abrir mão de bens, como ele abriu, e de direitos adquiridos com esforço, em favor de quem nada fez para obtê-los, né? Aquelas pessoas que nada tinham feito para obtê-lo, mas acabavam ganhando, porque ele, para evitar confusão, entregava e seguia seu destino. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas das vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz: se possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens, E ali ele teve essa paz, né? É difícil,
mas tem que ter paz com todos os irmãos. E Isaac teve essa, para não ter um confronto ali, muitas das vezes cedia para não ter mais conteúdo na frente. A sua paz e saúde mental e da sua família não tem preço. Veja que o leitor disse, é melhor você deixar para lá, evitar e ter descanso, ter ali, como é que se diz, ter saúde mental, ter a família bem, isso aí não tem preço. Por isso Jesus também nos ensinou em Mateus 5:41, que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo cuidado de dar os poços reabertos, os mesmos nomes que seu pai lhe dera. E tornou Isaac, cavou os poços de água que cavava nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Gênesis 26:18. Então, Isaac teve que aprender a lidar com o invejoso. Você vê que o invejoso é tão do jeito que até na vida de Isaac teve esse processo aí, mas ele teve sabedoria de ceder no momento certo e deixar para lá e seguir a promessa de Deus. Ele achou melhor evitar. É melhor evitar, porque você vai ter um descanso, você vai ter uma mente, você vai ter sua família bem, você vai conseguir dormir em paz, com lucidez, e Deus agirá. E no final deu tudo certo. Então, sobre os invejosos, nesse top 2 diz, é melhor estar afastado igual Isaac fez. Assim eles podem dar com Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar pelas contribuições na casa do Senhor. Oremos, maravilhoso Deus, meu Deus Pai, abençoe os teus servos que estão aqui, aqueles que neste momento podem contribuir, meu Deus, os que não podem também, que o Senhor abençoar, aos que se encontram desempregados, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame da sua graça, das suas bênçãos, abençoe também a tua serva, a solução, vai recolhendo os dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus. 609. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Louvado seja o nosso Senhor, trabalho nesse nosso pastor. Amém, amada igreja? Nós vimos uma lição de grande importância, né? Falando da história do homem de Deus, filho da promessa, Isaac, aonde já foi lido nesta noite, falado, quando alguém tem promessa de Deus, né, como filho de Abraão, ele prosperava porque era obediente, ele prosperava porque, como foi diferente do seu pai, passou pelos problemas, mas sempre como o Alex passou por aqui, sempre quando alguém é abençoado, sempre tem alguém sempre ao redor, né? Sempre tem alguém ao redor que não está satisfeito com a bênção do servo de Deus, né? Mas o importante, irmãos, é que Deus está no controle. O importante é que Deus é o dono da bênção, né? Muitas das vezes, alguém pode até, como aqui, esses homens filisteus aqui, tudo, vamos dizer nas nossas palavras, indignado com a prosperação do homem de Deus, porque ele estava sendo abençoado, mas o que nos alegra
é que glória seja dada ao nome do Senhor, no versículo de número 24 da leitura Bíblia em Classe, quando diz: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Amém? Então, pode acontecer, os invejosos, o inimigo não está satisfeito, mas o que importa é que o abençoador, né, ele abençoa a quem é fiel. E assim é uma lição para mim e para você nesta noite, né, irmãos? Vamos continuar olhando para este Deus maravilhoso. No terceiro ponto aqui, Deus aparece a Isaac. Promessa para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente. Assim como fez com seu pai, né? Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo, glória a Deus. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Coisa maravilhosa, né? Então, Abraão já havia partido, né? Por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. Amém? Então a bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderia impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele, né? Atualmente também muitos filhos estão, né, colhendo as bênçãos que seus pais, como diz, ou os avós plantaram, Deus é fiel, e as suas bênçãos e as suas misericórdias alcançam até 1000 gerações dos que amam e são fiéis aos seus mandamentos. Amém? Então nós vimos aqui um grande exemplo maravilhoso, uma lição maravilhosa para mim e para você nesta noite, que assim como Deus foi com Isaac, né, que ele com certeza foi abençoado, não é diferente de quando nós andamos nos caminhos de Deus, quando nós façamos a vontade de Deus, nós também passamos a ser, né, irmãos, herdeiro de, né, como diz aqui, né, muitas pessoas até herdam bens, né, dos seus avós, né, porque muitas das vezes, quando a pessoa é fiel diante de Deus, Deus abençoa, né, e nós sabemos quantas pessoas que são abençoadas, que Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa, como Ele trabalhou assim na vida de Isaac, Ele também trabalha na minha e na tua vida, amém? Não é diferente, que Ele trabalha, porque o mesmo Deus que o abençoou, né, Abraão, que abençoou Isaac, seu filho, é o mesmo Deus que eu e que você, né, irmão, estamos servindo. Ele está aqui nesta noite, né? E não é diferente. Eu creio que cada um que está aqui tem algo maravilhoso para agradecer a Deus. A primeira bondade de Deus na minha e na tua vida é a salvação da nossa alma, né? E nós estamos lutando, estamos batalhando, glória seja dada ao Senhor, procurando dar o melhor de nós para o Senhor, para que um dia nós possamos herdar uma grande herança que nos espera, que é a promessa maravilhosa que Ele tem para mim e para você, a Nova Jerusalém, a maior promessa para mim e para você. Amém? Enquanto nós estivermos aqui na terra, Ele vai continuar, como Ele abençoou Isaac, né? Ele pode nos abençoar para nós sobreviver, mas uma grande promessa nós temos. Se nós permanecer firmes na presença de Deus, é a Nova Jerusalém que espera cada um de nós. Aleluia. Então, Jesus
né, veio para isso. Deus amou este mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, e nós estamos aqui também, nós somos também, como ele disse aqui, glória seja a Deus, que ele abençoaria os descendentes, e nós também façamos parte, amém, deste povo, desse povo dos homens que foram abençoados por Deus. Estamos nós aqui também, né, pela misericórdia, pela graça de Deus, glória seja dada ao nosso Senhor, amém? Nosso pastor agora, amém? No segundo aqui diz assim: Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Que não poderia, né, opor-se a ele, e seguiram, né, seguiram a fazer um pacto, havendo visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que disseram: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Amém? Então a gente chegou até o ponto, né, de eles fazerem um pacto com Isaac, porque eles ali reconheceram que Deus era na vida de Isaac. Amém, irmãos? E muitas das vezes Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa que surpreende o inimigo, né? O inimigo vai ver que aquele abençoado ali era Deus o abençoando. Amém? E que nós possamos, irmãos, continuar firme na presença de um Deus que tudo pode, de um Deus o abençoador, de um Deus que é maravilhoso. Amém? Como ele foi com os homens de Deus antepassados, os patriarcas, aqueles que andavam debaixo da promessa de Deus, não é diferente de nós que estamos aqui. Nós também estamos debaixo da promessa de Deus, para que nós possamos tão somente fazer a vontade de Deus, andar em obediência, procurar dar o melhor de nós para Ele, para que o nosso Deus venha nos abençoar. Amém? Esta é a vontade do nosso Pai Celestial. Aí no terceiro, o poço de Berseba. Logo após o pacto, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que havia achado água no poço que tinha cavado após a construção do altar. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E achou-o, sabe? Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Sabe, no hebraico significa juramento. Esse último poço aberto pelos servos de Isaac foi dominado poço do juramento. Amém? Pessoal, sem dizer, irmãos, que coisa maravilhosa que... Aleluia! Quando Deus tem algo na vida de alguém que está debaixo da promessa, tudo no tempo de Deus se cumpre, né? Louvado seja Deus. Na conclusão diz assim: vimos nesta lição que, da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca do socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus
E estes, com maldade sem limite, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto, né? E que eram seus por direito. Mas ele o reabriu, né, dando-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Amém, irmãos? Então, nós vimos, eu creio que todos deu para entender o que é que a lição esclareceu para mim e para você nesta noite. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus. Glória a Deus. A primeira pergunta: Abraão foi para o Egito devido à fome, mas Isaac deveria fazer o mesmo? Não. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito. Mas a Amém. A terceira pergunta: o que Isaac disse a Abimeleque a respeito de Rebeca? Disse que era Amém. A quarta pergunta: o que a inveja dos filisteus levou-os a fazer contra Isaac? dominados pela inveja, atacaram Isaac entulhando seus poços. Quinta e última pergunta: qual o significado do nome do poço de Seba? Seba no hebraico significa juramento. Esse último poço, aberto pelos servos de Isaac, foi denominado Poço de Juramento. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. E digam comigo textuário. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Semeou Isaac naquela mesma terra no mesmo ano. Naquele mesmo ano, Naquele mesmo ano. sem medidas, Sem medidas. porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis capítulo 26, versículo 12. A oração final está com o nosso pastor em nome de Jesus. Mas preciso de oração. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Enquanto nossa irmã Nilda, que está enferma, e é o médico. A Deus abençoar. Ora pelo nosso pastor, não sei da saúde dele hoje, não liguei para lá para saber, mas nas vossas orações apresente ele. E os demais irmãos que estão enfermos, tá certo? Para Deus nos dar a vitória. Maravilhoso Deus, Pai, agradecido, meu Pai, por estarmos aqui nesta noite, por mais um trabalho nesta noite realizado. Continua, Pai, o abençoando e o ajudando a Tua igreja. Pai eterno, a que estamos gratos e pedindo a Tua ajuda. Abençoa o Teixeira, Manilda, que saiu agora do hospital, nosso pastor, e os demais irmãos que não estão aqui. Ou por motivo de enfermidade, Senhor, tem misericórdia, continua abençoando a todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. E amém. A paz do Senhor para todos, irmãos.